Olá, telespectador, seja bem-vindo ao canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e agradeço pela sua audiência. Peço a você que se inscreva no canal, que ative o sininho de notificações, que teça comentários após a exibição do vídeo e que envie o link para os seus amigos e os seus contatos. Eu sou muito grato. Estou hoje em Zacarias capítulo 12, versículo 10, que diz o seguinte: Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e prantearão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Deus está falando através do profeta Zacarias, que foi o profeta pós-exílio, quando o povo de Israel voltou de Babilônia para repovoar a terra prometida. Era um povo muito pequeno, à luz do que já tinham sido no tempo de Davi, no tempo de Salomão. Era apenas um resto que sobrara. E através de Zacarias, Deus falou sobre Jesus Cristo, o Messias prometido. A palavra Messias significa ungido, escolhido, e em grego é Cristo. Então ele falou a respeito de um dia que Israel seria visitada pelo Senhor e chorariam amargamente pelo seu pecado, chorariam por aquele a quem traspassaram. Isso me faz lembrar o começo do Evangelho de João, quando assim nós lemos: Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Jesus Cristo veio primeiramente para o judeu, para ser o salvador do seu povo, para ser o Messias, o sacrifício pelo pecado de Israel. Israel, no entanto, fechou o seu rosto, fechou os seus olhos e rejeitou o Filho de Deus. E o fez como nação. E até os dias de hoje, Israel mantém-se rebelde contra a mensagem de Jesus Cristo. Quando um judeu hoje, ultra-ortodoxo, vê um cristão na sua terra prometida, ele cospe no pé desta pessoa, para dizer do desprezo que eles têm pela pessoa de Jesus Cristo. Só que isto um dia terá fim. Tem fim quando um judeu, em particular, abre os seus olhos e, à luz de Isaías 53, quando ele descobre quem é o servo sofredor, aquele que levou sobre si o pecado de Israel e o pecado de todos nós, quando um judeu se depara com esta cena e ele se converte a Cristo, ele é libertado, transformado, se torna uma nova criatura. Mas são casos individuais, são casos específicos, não são casos nacionais. Não foi Israel em bloco que se converteu ao Senhor. Mas a Bíblia diz que um dia Israel chorará muito, chorará pelos seus próprios pecados, chorará porque desprezou o seu Messias, chorará porque desprezou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E as expressões são bastante evidentes quando diz: Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram. Quem foi que Israel traspassou? Foi o próprio Senhor Jesus. E ele está dizendo aqui: olharão para mim, a quem traspassaram. E ainda completa dizendo assim: e prantearão sobre ele quem? Sobre aquele a quem traspassaram, como quem pranteia pelo filho unigênito.
Mais claro que isso é impossível. Chorarão por aquele a quem traspassaram, chorarão por Jesus e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Um dia Deus tratará com Israel, levando o país ao arrependimento, a entregar o coração ao seu verdadeiro dono, ao Messias de Israel. Foi pelo afastamento de Israel que Jesus olhou para nós, os gentios. Foi pela queda dos judeus que ele veio para todo aquele que o recebesse. Imaginem então no dia em que Israel, como nação, abrir os seus olhos e entregar-se a Jesus. Será a bênção planetária, a bênção cósmica, porque Israel foi um povo criado pelas mãos divinas. E nós cristãos oramos pela conversão de Israel, oramos pela salvação dos judeus, oramos pela transformação destas pessoas. Por isso, meu querido telespectador, Deus ainda tem um plano para Israel. Deus o tem a cada um dos judeus em particular, porque cada vez que um judeu abre os seus olhos e reconhece Jesus como seu Messias, há muita festa no céu. Mas um dia isto acontecerá em bloco sobre Israel, quando eles olharem para o anticristo, a quem eles estão aclamando, a quem eles estão festejando, e verem que ele é o falso Cristo. Eles vão se lembrar de Jesus, o do Novo Testamento, e vão dizer para si próprios: o verdadeiro Messias era aquele, não este aqui. E então eles chorarão amargamente, e certamente Deus acolherá a sua nação querida e amada. Por isso, nós proclamamos a salvação para todo aquele que crê, porque se Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam, nós que o recebemos fomos adotados por Deus e tivemos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Aleluia! Que bênção maravilhosa sermos filhos de Deus. E que Deus, em sua infinita graça, alcance Israel, para que Israel venha a se converter àquele a quem traspassaram, e venham chorar por ele, aquele que é o Filho unigênito de Deus, e venham se tornar, junto conosco, o povo único do Senhor. Através de quem? Através de Jesus, que derrubou a parede que fazia separação entre nós, judeus e gentios, e dos dois povos fez um, a sua santa e amada igreja. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai Celestial, obrigado pela tua santa palavra que nos diz que um dia o teu propósito e o teu plano para com Israel há de se cumprir. E eles irão converter-se a Cristo, eles encontrarão Jesus, o verdadeiro Messias, e se tornarão cristãos como nós. Abençoa o povo de Israel, abençoa cada judeu em particular, para que ele entregue também o seu coração a Cristo e que não tenha que esperar aquele último dia, uma vez, ó Deus, que nós não sabemos quando é o dia da nossa morte. E os judeus que morreram sem Jesus estão perdidos, igualmente aqueles gentios que não tiveram Jesus como Salvador. Ó Deus, obrigado pela tua palavra, que é esclarecedora e fundamental para cada um de nós. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, querido telespectador, por assistir aos vídeos que eu publico. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e este é o canal Ministério Essência Cristã. Agradeço a sua audiência. Considere ser um ofertante deste canal, ajudando-nos com a graça de Deus a manter o trabalho. Não cobro por nada. Tudo que você recebeu e receberá através deste canal é gratuito, é feito para todos. Mas aqueles que querem irmanar-se conosco, dando condições para a continuidade, podem valer-se deste número, que é o meu Pix, e é através dele que pode se comunicar pessoalmente comigo também pelo meu WhatsApp.
Veja as sugestões que estão em volta e até a nossa próxima produção, se Deus quiser. Tchau!